A gente pode ter uma visão de estratégia política. É uma visão, uma estratégia de guerra, né? Vamos poupar o Fux nesse momento para que, quem sabe, o Fux possa ser uma voz cada vez mais dissonante dentro da primeira turma. Isso, vou deixar claro, é uma estratégia política, Pode ter essa visão? A gente pode ter uma visão de estratégia política. É uma visão, uma estratégia de guerra, né? Vamos poupar o Fux nesse momento para que, quem sabe, o Fux possa ser uma voz cada vez mais dissonante dentro da primeira turma. Isso, vou deixar claro, é uma estratégia política, é uma estratégia de jogo, é uma estratégia de enxadrista. Então imaginamos que os Estados Unidos estejam jogando um jogo de xadrez e, nesse jogo de xadrez, no tabuleiro internacional, quiseram deixar de fora o Luiz Fux. Juridicamente não tem porquê, porque o Luiz Fux, ele concordou que o julgamento fosse dado tendo o processo como relator o Alexandre de Moraes, que claramente é suspeito, e um juiz suspeito fere a Declaração Universal dos Direitos Fundamentais da ONU. Ele deixou e disse, consentiu, portanto, que Flávio Dino, que chamou Jair Bolsonaro de próprio diabo, que disse horrores de Jair Bolsonaro e de tantos outros réus nessa loucademia do golpe, e vale dizer que não tem nada dizendo, que a lei brasileira, ela diz que, para que um juiz ou promotor sejam políticos, concorram a um cargo eletivo, eles têm que se desincompatibilizar e têm que ficar tantos meses fora da magistratura, fora do Ministério Público. Se o direito é um sistema, vale o contrário. O Flávio Dino jamais poderia ser um ministro do STF sem ter uma quarentena. Que vale lembrar que ele era senador eleito pelo estado do Maranhão, um dos piores estados do país, um estado que ele já pegou miserável e entregou mais miserável ainda, típico dos comunistas, e ele não se desincompatibilizou. Então, o Flávio Dino, que chamou o Bolsonaro de demônio, de próprio demônio, de tantos outros nomes, o Alexandre de Moraes, que se colocou, porque quis, como vítima, quando foi dar a entrevista às organizações Globo, o Cristiano Zanin, que é padrinho da união de uma das supostas vítimas do golpe, que seria o Lula, e que também tem como, ele é afilhado de casamento do Lula. Lula e Marisa Letícia foram padrinhos de casamento do ministro Cristiano Zanin Martins, que foi advogado do Lula por 20 anos, de maneira gratuita, sem cobrar honorários, vale dizer. Ele é afilhado de casamento do Lula e da Marisa Letícia. Nós temos também o Fux consentindo, não só com a não suspeição do Moraes, do Dino e do Cristiano, mas também ele dizendo no acórdão que não houve cerceamento de defesa. O Luiz Fux foi um dos 5 ministros que mentiu, dizendo que a ação da PGR, a denúncia da PGR poderia seguir adiante porque não houve obstrução de acesso aos documentos da investigação pelas defesas dos denunciados. Então, o Luiz Fux, ele não só assentiu com a aniquilação do direito a ser julgado por um juiz imparcial, bem como ele aniquilou, conjuntamente com os outros 4 colegas, o direito à amplíssima defesa, quando ele mentiu dizendo, acompanhando o argumento de Moraes, que se revelou mentiroso 1 semana, 10 dias depois, de que todos os documentos da investigação tinham sido franqueados às defesas, quando não foram, quando claramente não foram. Fora isso, todas as outras questões preliminares levantadas pelas defesas preliminares, em especial na peça do professor Celso Vilardi, que defende o presidente Jair Bolsonaro, o Fux, ele foi cúmplice. Mas essa sanção da Magnitsky, ela coloca muitas vezes a palavra cúmplices, e pode ser que Fux entre sim. Mas essa palavra cúmplices, ela pode gerar um efeito mais sério interna corporis no STF, porque vale lembrar
que, além do Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso já perderam o visto, seus familiares também perderam o visto e as pessoas muito próximas, né, pessoas que trabalham com eles e que não se dissociam profissionalmente deles, também perderam seu visto de entrada para os Estados Unidos. E além desses 8 ministros do STF, incluindo Moraes, temos o Pacheco, que também perdeu o visto, o PGR Paulo Gonet e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski. Pode ser que a Magnitsky, daqui por diante, se o STF resolver mais uma vez dobrar a aposta, pode ser que essa sequência de dominós caia e esses outros nomes também sejam sancionados pela lei Magnitsky. E só para eu encerrar, eu tenho nojo, ou segredo, de ouvir, de ver as manifestações de Lindenberg, de Gleisi Hoffmann, de toda esta petistada falando em soberania nacional. Ora, o que tem a ver soberania nacional? Nada. Soberania nacional é se, por exemplo, os Estados Unidos não quisessem mais que o Moraes vivesse no Brasil ou fosse juiz no Brasil. Ele está sendo proibido de entrar nos Estados Unidos, usar uma companhia para sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos e ter negócios, e ter facilidades e fazer contratos com as empresas baseadas nos Estados Unidos. Então isso tem a ver com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não puderem definir quem faz negócio com eles, quem sobrevoa o espaço aéreo deles, quem é que entra ou sai do território deles, quem teria a soberania ferida seriam os Estados Unidos e não o Brasil. Então fica aqui no Brasil. Precisa de alguma coisa? Usa os Correios. Precisa de alguma coisa? Já tem a FAB como 99 táxi aéreo. Então fica dentro do Brasil, não tem problema nenhum. Mas, Pavi, o chat está te mandando calorosos recados de saudades, de te amamos, Pavi. Agradeço as 45 mil telas que nos acompanham no YouTube e mais 9 mil telas no X, Twitter. É sempre um privilégio ter a tua companhia, mas quero mais uma colher para essa sopa. Você quer mais? Vamos lá, por favor. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total para 50%. Ou seja, no mesmo dia em que a lei Magnitsky é colocada para o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Donald Trump assinou que a partir do dia 1º de agosto, o Brasil terá 50% de taxa. Isso foi em respostas a práticas e ações recentes do governo brasileiro que representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente sobre lei de poderes econômicos de emergência internacional que data de 1977. A medida visa responder a ações do governo brasileiro, que, segundo o comunicado, prejudica empresas americanas, os direitos e liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e política externa e economia do país. A nossa aniversariante, Ana Paula Rocha, quer te fazer uma pergunta, Babibi. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.